O caso de hoje, pessoal, é bem pesado e o agressor tinha um comportamento muito bizarro. Esse caso é uma clara demonstração de que psicopatas também sabem ser discretos e elegantes, e é um erro gigantesco acreditar que só porque uma pessoa elegante sorriu para você e contou uma piada engraçada, ela seja um amor de pessoa. É óbvio que a minha intenção não é colocar medo em ninguém, porque eu também concordo que se formos pensar o pior de tudo e de todos, a gente nem sairia de casa. Mas eu quero usar o caso de hoje para lembrar a todos vocês que nem sempre as pessoas perigosas são as truculentas e mal educadas. Muitas vezes pessoas doces, educadas, elegantes e sedutoras também podem não ter as melhores intenções. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu falo sempre isso em meus vídeos. A gente tem que ter um olho no peixe e o outro no gato. Confie em seu sexto sentido e ao primeiro sinal vermelho, o melhor a fazer é se afastar mesmo. Bom, vocês já vão entender tudinho o que aconteceu no caso da Tracy. Esse caso ficou bastante famoso na época e deixou a população local muito abalada. Mas antes, para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. E antes de eu chamar a vinheta, como de costume, pessoal, a minha amiga Scarlett vai dar um recadinho para vocês. Oi, gente! Eu me chamo Scarlett e queria primeiramente agradecer ao Bruno pelo prazer e a honra de estar aqui no canal dele. Para quem não me conhece, eu também tenho um canal onde conto casos criminais e tento sempre trazer casos exclusivos para o canal. Então eu deixo aqui o meu convite para todos que não me conhecem a irem conhecer e eu estarei dando as boas-vindas a todos nos comentários. Obrigada, Bru, e eu aguardo vocês! A primeira coisa que precisamos saber é que esse caso aconteceu lá no país de Gales. O país de Gales, pessoal, fica localizado no sudoeste da Grã-Bretanha e faz fronteira com a Inglaterra. Ele é um país membro do Reino Unido e sua capital se chama Cardiff. Embora o inglês britânico também seja o idioma oficial do país, a língua galesa é bastante falada no território. E existe no país uma grande influência da cultura celta. A Tracy Woodford foi uma mulher nascida em 13 de fevereiro de 1968, no sul do país de Gales. Ela nasceu e viveu boa parte de sua vida com sua família, em uma província chamada Pontypridd, que pertence ao condado de Rhondda Cynon-Taf, que na verdade fica a menos de 20 quilômetros de distância de Cardiff, capital do país. Bom, a Tracy, pessoal, foi descrita por seus familiares e amigos como uma mulher gentil, amorosa e muito humilde. Ela sempre foi uma pessoa quieta e reservada, e na verdade nunca foi destaque em nada assim em sua vida. Ela nunca foi a melhor da sua turma na escola, nunca foi destaque no cargo que exercia em seu trabalho. Ela mesma dizia que passava sempre despercebida desde a sua infância. Mas apesar de tudo isso, ela tinha uma alma muito pura e bondosa. Inclusive, foi muito elogiada pelo patrono da igreja local. A Tracy, pessoal, também teve alguns relacionamentos que não deram muito certo. E também um noivado que, por razões desconhecidas, não evoluiu para um casamento. Em algum momento também, ela acabou perdendo seu pai e então decidiu se mudar de volta para a casa de sua mãe, onde já morava seu irmão mais novo. Então sua casa contava apenas com esses 3 membros, a Tracy, sua mãe e seu irmão. Mas na mesma cidade moravam também outros parentes e eles estavam sempre se encontrando e tomando chá uns na casa dos outros. Tudo corria da maneira mais natural possível até que chegamos no dia 21 de abril de 2015. Nessa altura, a Tracy estava com 47 anos de idade e continuava morando na casa de sua mãe, juntamente com o seu irmão. A essa altura ela estava desempregada e isso deixava Tracy bastante triste, e a busca por uma nova colocação no mercado de trabalho já estava durando meses. Mas nesse dia em específico, dia 21 de abril, a jovem saiu para fazer compras na cidade.
mas infelizmente nunca mais voltou para casa. O último contato aconteceu com uma prima da Tracy, que soube através de mensagens de texto que a mulher passaria em um pub para tomar alguma coisa. Obviamente, ela era uma mulher adulta e bastante responsável, e por isso, inicialmente, ninguém ficou preocupado com a sua ausência injustificada, né? Mas conforme as horas foram passando, a preocupação foi tomando conta da família. Isso porque todas as vezes que saía de casa, a Tracy mantinha contato telefônico e sempre comunicava sua mãe sobre onde ela estava e qual era a previsão de sua chegada de volta. Mas naquele dia foi tudo diferente. A mãe desesperada então entrou em contato com as autoridades, que sugeriram que ela deveria esperar mais um pouco. Afinal de contas, aquela era uma cidade pequena e em poucas horas todos saberiam onde ela estava. Porque afinal todos se conheciam e era possível que ela estivesse sem bateria em seu celular e por conta disso estava incomunicável. Mas ainda assim a pobre mãe não conseguiu acalmar seu coração. Porque por motivos incompreensíveis, uma mãe de verdade sabe. Ela sente quando algo de ruim está para acontecer com os seus filhos. Esse é um tipo de dom que só as mães têm e muitas pessoas atribuem essa sensação a questões religiosas e outros até mesmo trazem explicações biológicas. Mas o fato, pessoal, é que as mães sentem quando o perigo ronda os seus filhos. Como já é de se esperar, a Tracy não retornou para casa e no dia seguinte, além de pressionar os policiais, a família rapidamente criou uma grande força-tarefa na cidade, ligando para familiares, amigos, igrejas, centros comunitários e hospitais. Com o reforço das mídias sociais, como o Facebook, por exemplo, em poucas horas estavam todos na região sabendo que a Tracy Woodford estava desaparecida. A Tracy tinha uma irmã chamada Sharon, que não morava na mesma casa que ela. A Sharon foi bastante ativa nas buscas e ajudou bastante na resolução desse caso. Bom, como nós já sabemos que se trata de uma cidade pequena e uma vizinhança bastante atenta, chegou ao conhecimento das autoridades que a jovem foi vista no dia 21 de abril de 2015 em um pub chamado Skinny Dog, que é um lugar bastante conhecido e muito frequentado por moradores da região. Essas mesmas pessoas que disseram tê-la visto no pub acrescentaram a informação de que ela estava conversando com um homem que aparentava ser muito simpático e amigável. Os investigadores responsáveis pelo caso estiveram no pub e conversaram com os proprietários. A equipe teve acesso às imagens de câmeras de segurança do estabelecimento e perceberam um momento em que um homem com a aparência de idade entre 50 a 60 anos se aproximou da Tracy e começou a conversar com ela. Em seguida, eles caminham para uma roda de amigos e aparentemente ele apresenta a Tracy, o que faz os policiais acreditarem que aquela roda de amigos eram todos conhecidos do tal homem, e a Tracy passou a conhecê-los apenas naquele momento. As imagens das câmeras de segurança que ficam na parte externa do estabelecimento flagraram o momento em que a Tracy sai do pub. Ela estava vestindo a jaqueta do homem porque estava muito frio e ele parecia ser mesmo muito gentil. Essas foram as últimas imagens da Tracy com vida. Os policiais então decidem procurar por esse homem. Primeiramente, eles voltam a falar com os proprietários do pub e um deles reconhece um homem que estava na roda de amigos. Mas o momento de sorte dos investigadores durou pouco tempo, porque eles estiveram na casa desse rapaz, mas descobriram que ele já tinha se mudado e ninguém sabia onde ele estava morando. Os investigadores decidiram então ficar no Skinny Dog naquela noite, contando que ele aparecesse no estabelecimento. E a ideia deu certo, viu, gente? Porque, como de costume, o rapaz chegou no mesmo horário de sempre e rapidamente foi confrontado pelos investigadores. Ele disse não saber o nome certo do homem que acompanhava Tracy, mas indicou um outro amigo que poderia ter essa informação. Os oficiais se movimentaram rapidamente e assim que chegaram na residência desse outro homem, ficaram sabendo que o nome do senhor que aparecia nas filmagens apresentando a Tracy numa roda de amigos era Christopher May, de 52 anos de idade. Os policiais voltaram ao pub mais uma vez e conversaram com uma garçonete chamada Rebecca Williams.
A Rebecca explicou que se lembrava de ter atendido a Tracy naquela noite e, de acordo com o depoimento, a Tracy admitiu que esteve em 2 outros bares antes de chegar no Skinny Dog. A Rebecca contou ainda que a Tracy estava visivelmente embriagada e era por volta das 7h45 da noite quando ela entrou no Skinny Dog e pediu uma dose de whisky. Percebendo quanto ela estava mal, a Rebecca decidiu não servir a bebida e, ao invés disso, ela encheu um copo com Coca Diet e entregou para a jovem. E foi nesse momento que um homem se aproximou e começou a conversar com a Tracy. A Rebecca terminou seu depoimento alegando que a Tracy reclamou com o homem que a garçonete se negou a servir bebidas, e então o homem gentilmente pagou para ela uma dose de whisky e em seguida a conduziu para a roda de amigos. E como todos nós já percebemos, o depoimento da Rebecca batia certinho com as imagens das câmeras de segurança do local. Um dos proprietários chegou a comentar com os policiais que estava passando atrás da roda de amigos quando ouviu alguém perguntar: "Se eu te pagar mais uma bebida, você volta comigo para minha casa essa noite?" E então a Tracy meio que se virou de costas e saiu em direção ao centro do bar, resmungando que não era esse tipo de pessoa e que estava com muito frio. Bom, nós também já sabemos, né, que o homem que cedeu o casaco para Tracy se proteger do frio era o tal do Christopher. Agora, a equipe de investigações tinha uma grande tarefa pela frente: descobrir onde era a residência do tal Christopher May. A primeira coisa que a polícia descobriu foi que todos os endereços registrados na prefeitura, carteira de motorista, veículos e todos os outros endereços no nome do Christopher May estavam desatualizados. Ou seja, eles bateram na porta de todos os endereços registrados, mas não encontraram o homem. É evidente que naquela altura já existia um burburinho na cidade e muitos comentavam que a polícia estava procurando por um homem chamado Christopher May. É preciso esclarecer, pessoal, que esse nome Christopher é um nome muito, mas muito comum mesmo naquele país. Sabe, tipo José ou João aqui no Brasil. 1 em cada 10 homens tem esse nome. Inclusive, 3 reis da Dinamarca já tiveram esse nome e ele é bem comum na Inglaterra, País de Gales, Polônia e em vários outros países da Europa no geral. Bom, o fato é que um dos rapazes que estavam no pub falou com a polícia e disse que saiu do pub The Skinny Dog por volta de 11h30 da noite e avistou o casal indo em direção à estação ferroviária de Pontbridge. No dia seguinte, a polícia ouviu o depoimento de mais 3 testemunhas. O casal Michael e Gayle disseram à polícia que era por volta das 2h30 da manhã quando eles ouviram um barulho alto, como se um corpo fosse jogado ao chão, mas decidiram não interferir, porque imaginaram que seu vizinho tinha caído bêbado no chão. E seu vizinho era ninguém mais, ninguém menos que o Christopher May. Em seguida, as autoridades ouviram uma mulher chamada Cheryl Davis, que contou na manhã seguinte que ela viu o Christopher arrastando alguma coisa e que ele parecia muito cansado. A Cheryl contou aos oficiais onde o homem trabalhava, e então os investigadores decidiram primeiro ir até o local de trabalho do suspeito, um restaurante chamado The Grill Steakhouse, onde eles conversaram com a gerente do local, chamada Charlotte Lewis. A Charlotte contou que percebeu que o Christopher estava com diversos arranhões em seu rosto, e ao ser questionado, ele contou que estava construindo uma parede em sua casa e havia se machucado durante as obras. A polícia confirmou o endereço e então se dirigiu para o apartamento do Christopher May, ainda nos limites de Pontbridge. Na sexta-feira, dia 24 de abril de 2015, quase 3 dias após o desaparecimento da Tracy, o sargento Sr. Stuart Williams e o policial Craig Gardner bateram na porta do apartamento do Christopher. Ele inicialmente pediu para os profissionais voltarem outro dia e demonstrou resistência em recebê-los. Mas após os oficiais contarem o que já sabiam até aquele momento, ele acabou cedendo e deixou que eles entrassem. O Christopher falava de forma bastante pausada e era cauteloso na escolha das palavras. A primeira coisa que os oficiais perceberam foi que ele estava ainda limpando toda a casa. Havia produtos de limpeza em todos os cômodos.
Ele rapidamente rebateu as acusações dos oficiais e explicou que ele e a Tracy saíram sim do pub juntos, e ele admitiu que naquele momento imaginou que os dois fariam amor a noite toda. Mas de repente a Tracy o rejeitou após ele tentar avançar sobre ela. Então ela levantou e foi embora, e ele não sabia mais nada sobre o que teria acontecido com a moça. Os policiais enfim perguntaram ao dono do apartamento se eles poderiam dar uma olhada nos demais cômodos da residência. O sargento Stewart e o policial Craig receberam autorização para se movimentar, mas mal eles sabiam que estavam prestes a revelar um dos maiores casos do país de Gales, que inclusive deixou toda a população em choque até os dias de hoje. A primeira coisa que deixou os oficiais bastante incomodados foi o mau cheiro. Como eu disse para vocês, haviam produtos de limpeza espalhados por todo lado, mas conforme eles iam entrando mais para dentro da casa, o mau cheiro se tornava insuportável. O Craig disse que o fedor em muito se parecia com carne ou comida estragada. Para o olfato do sargento Stewart estava uma mistura de carne podre, urina de gato e até mesmo leite estragado. Eles rapidamente imaginaram que poderia existir algo na cozinha, mas após as verificações foi constatado que não havia nada. Eles seguiram para o banheiro, mas aparentemente não havia nada de errado. A grande descoberta veio mesmo quando eles puxaram a cortina do chuveiro. Eles se depararam com 2 braços e 2 pernas deitadas no espaço do chuveiro. O sargento disse em depoimento mais tarde que aquela cena parecia como um manequim que havia sido desmontado. Os oficiais anunciaram que o Christopher May, de 52 anos de idade, estava preso por suspeita de tirar a vida de Tracy Woodford. E enquanto ele foi encaminhado para a delegacia para conversar com os investigadores e acionar seus advogados, uma equipe da polícia forense foi encaminhada ao apartamento. E a primeira dúvida das autoridades era justamente onde é que estava o resto. Como eu disse, tinha só 4 pedaços no chuveiro, e então o Christopher foi perguntado sobre todo o resto. Ele respondeu que uma parte estava no armário e outra foi jogada no esgoto da cidade. A equipe forense da polícia encontrou uma grande quantidade de ferramentas, incluindo um serrote, facas de açougueiro e tesouras de jardineiro. Um edredom foi enrolado em sacolas que escondiam algumas roupas manchadas de sangue, e uma mochila Adidas preta foi encontrada com um tronco feminino dentro. Além de tudo isso, havia também uma bolsa preta com a ponta de 1 polegar e 4 dedos. Obviamente, essas descobertas deixaram a cidade completamente abalada. Ninguém era capaz de acreditar que algo dessa magnitude estivesse acontecendo em uma vizinhança tão calma, tranquila e amigável como aquela. As investigações mais tarde descobriram que o Christopher já tinha trabalhado por diversos anos como açougueiro e tinha vasta experiência no manuseio de facas profissionais, serras e todas essas ferramentas de corte de carne em açougues. Os oficiais descobriram também que ele já tinha morado em países como Escócia e Inglaterra, e eles chegaram até a investigar se ele teve ligação com o desaparecimento de mulheres nesses 2 países. Mas depois de alguns meses, os profissionais pararam de vasculhar porque não encontraram provas que ligassem o homem a nenhum outro crime fora do país. Mas voltando um pouquinho no tempo, pessoal, o Christopher recebeu a visita da polícia e foi preso no dia 25 de abril de 2015, correto? Então no dia seguinte, portanto, dia 26 de abril, 2 policiais treinados examinaram todos os bueiros da cidade de Pontbridge em busca das outras partes do corpo. Eles acabaram encontrando um crânio e mais algumas partes dentro de uma bolsa. E assim que os testes de DNA retornaram, eles atestaram que tratava-se mesmo da mulher desaparecida. Por orientação de seus advogados, o Christopher não admitiu isso num primeiro momento, mas para a equipe de investigações, o caso era bastante simples. Ele estava levando as partes aos poucos e descartando no sistema de esgoto, contando que a força da água levaria tudo para o mar e por fim ninguém nunca iria saber de fato o que tinha acontecido com a Tracy. O exame pós-mortem
foi capaz de determinar que a jovem perdeu sua vida em decorrência de uma parada cardíaca, que foi causada após uma grande pressão em seu pescoço. No corpo da jovem foi encontrado também material genético correspondente ao do acusado, mas o que ficou indeterminado foi se a relação íntima teria acontecido enquanto ela ainda estava viva ou se ocorreu após o seu falecimento. E isso por si só já é bastante bizarro, né, pessoal? Os eletrônicos do acusado também foram periciados e ficou comprovado que na mesma noite do desaparecimento da Tracy, o Christopher tinha acessado inúmeros sites pornográficos e feito diversas buscas por relações íntimas violentas e coisas desse tipo. Durante o seu interrogatório, o Christopher se recusou a responder a maioria das perguntas e começou a dar explicações bastante sem sentido. Ele foi formalmente acusado de tirar a vida da Tracy e quando o juiz perguntou como ele se declarava, ele respondeu que se declarava inocente e que agiu em legítima defesa e em seguida perdeu o controle de seus atos em um surto momentâneo. O julgamento teve início, pessoal, em novembro de 2015. A equipe de defesa pintou o homem como uma boa pessoa. Eles destacaram que ele era um homem normal, que morava na cidade, tinha amigos, costumava beber e socializar regularmente no pub e era um vizinho querido e amigável. O Christopher aproveitou o seu momento de fala para explicar que conheceu a Tracy na área reservada para fumantes do pub. Ele afirmou que os dois estavam rindo e brincando. Ele disse que pediu a ela que voltasse com ele para casa, e ela concordou. O Christopher não se privou dos detalhes e contou que eles se beijaram, se abraçaram e se apertaram enquanto ainda estavam debaixo da ponte ferroviária, antes de caminharem para sua casa. Bom, pessoal, daqui em diante, ele começou a contar uma história que deixou todos que conheceu a Tracy desacreditados. Ele disse que foram para sua casa, fizeram amor loucamente e foram dormir. Mas que de madrugada ele acordou e pegou a jovem mexendo em sua carteira e tentando roubá-lo. Depois disso, houve uma discussão e ele perdeu o controle de suas ações em um momento de surto. E ele ainda completou dizendo que só se lembrava de depois vê-la no chão já sem vida. Ele afirmou ainda que entrou em desespero e que foi na internet que ele encontrou a solução para aquele problema. E foi aí que ele teve a grande ideia de utilizar as ferramentas que tinha em sua casa e levar os pedaços pouco a pouco até o bueiro, na esperança de que fossem arrastados para o mar, e com isso ele nunca seria acusado de envolvimento no desaparecimento da Tracy, porque afinal ela nunca seria encontrada. Alguns amigos do Christopher, que o conheciam há bastante tempo, disseram que ele era um homem muito bom, um homem engraçado, brincalhão, e que com certeza ele fez o que fez em um momento de surto e desespero, e que se o encontro entre os dois estivesse acontecido em outras circunstâncias, eles teriam sido um lindo casal. Mas por outro lado, a promotoria estava armada até os dentes. Eles convocaram para o banco das testemunhas diversas mulheres que afirmaram que o homem era rude, grosseiro e assediava as mulheres de todas as idades nas ruas, incluindo garotas menores de idade. Em seguida, a garçonete também falou e garantiu que o homem se apresentava de forma bastante polida e educada, mas não demorava muito para ele começar com os assédios, sendo que ela mesma chegou a ser incomodada por ele por diversas vezes. O patologista Derek James afirmou que os cortes foram bastante precisos e que foram feitos por alguém com bastante prática e que não estava com pressa e nem nervoso. Derek disse ainda que a Tracy teve vários ferimentos em seu corpo antes que ele a cortasse em partes menores. Ela estava muito machucada e isso sugeria que aconteceu uma luta com o seu agressor antes dela perder a sua vida. A promotoria apresentou também o passado conturbado do homem. Em 95, Christopher May foi condenado por um incêndio criminoso que aconteceu em uma escola. Quando ele foi encontrado dentro da escola, ele estava tocando piano calmamente e afirmou não saber do que estava acontecendo. As imagens das câmeras de segurança comprovaram a autoria e naquela época ele foi condenado a 18 meses de prisão. Ele também tinha condenações por roubo e furto no ano de 1982 e outras 2 condenações nos anos de 2005 e 2010 por dirigir embriagado.
A promotoria encerrou seu discurso afirmando que o Christopher May era um predador cruel e violento, e aproveitou um momento de fragilidade da vítima e a levou para sua casa sem que ela tivesse certeza das intenções dele. Assim que chegaram no apartamento, ele avançou sobre ela, mas ela o rejeitou, e então ele tirou sua vida de forma fria e tentou se livrar do corpo em seguida. E mesmo agora, sentado no banco dos réus, ele não demonstrava nenhum respeito pela Tracy ao dizer que ela era uma ladra, e pior que isso, ele não demonstrava nenhum arrependimento, nenhum remorso, e mesmo que tentasse pedir desculpas para a família, seria de forma ensaiada e isenta de qualquer sentimento real. O julgamento teve duração de quase 2 semanas. No dia 19 de novembro de 2015, o júri se retirou para fazer suas deliberações. Com pouco mais de 1 hora, o júri voltou com seu veredito e tirou gritos e assovios da galeria pública do tribunal. Christopher May foi considerado culpado de assassinato da Tracy Woodford. Ele permaneceu inexpressivo e parecia que somente seu corpo estava presente. No final das contas, ele acabou se emocionando quando aconteceu a audiência de sentença. Provavelmente, ele estava mesmo contando que não seria condenado e que as pessoas tinham acreditado em sua história de que a Tracy tentou roubá-lo e ele teve um surto repentino. De qualquer forma, Christopher May foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 28 anos para tentativa de liberdade condicional. Ele se recusou a falar com a mídia e seus advogados tentaram um recurso na Suprema Corte, que foi rapidamente negado pelo Tribunal Superior. Já a família conversou com jornalistas e disseram que nada traria Tracy de volta, mas pelo menos agora eles sentiam que a justiça havia sido feita e que ele não poderia mais machucar nenhuma mulher. Pessoal, o mais bizarro pra mim é que assim, muitas pessoas disseram que ele era um homem extremamente educado inicialmente, cauteloso, um homem elegante, mas que depois se demonstrava uma pessoa fria e cruel. Então assim, realmente, né, quem vê cara não vê coração. A gente nunca sabe o que as pessoas estão dispostas a fazer, né? E pessoal, eu tô percebendo aqui que a gente teve muita oscilação de luz hoje, tá? É porque o dia tá ficando nublado, depois sol, nublado, depois sol. Eu vou corrigir tudo isso, eu tô preparando aí para vocês um cenário novo, uma coisa um pouco mais elaborada. Logo, logo vai chegar aqui para vocês, eu prometo, tá? Mas de qualquer forma, pessoal, eu faço o meu melhor com o que dá por enquanto e eu espero que vocês gostem. E para quem ficou até aqui comigo, né, como sempre, eu peço, deixa o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Comenta aqui embaixo também, compartilhe os vídeos, que assim o nosso canal cresce cada vez mais e eu consigo deixar tudo isso um pouco mais profissional para vocês. E eu fico muito feliz com a evolução que o canal tá tendo de inscritos e tudo mais. Tá chegando muita gente nova, então assim, sejam bem-vindos quem chegou por aqui, tá? E o pessoal mais antigo sabe que já tem meu carinho, né? Então não precisa de ciúmes. E é isso, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.